A paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos, meus amados irmãos e amigos, ao canal Evangelização Novo Começo. Quero deixar um versículo para a meditação de todos os amigos, no livro de 1 a Tessalonicenses 5, e o verso 17, meus amados, que fala: orai sem cessar. A palavra de Deus, ela fala que o crente, ele tem que orar. O crente tem que ter uma vida de oração. Mesmo se você não tiver uma vida de oração, você tem que aprender a orar. Você tem que ter esse costume, esse hábito de orar, né? A gente vê que Daniel, ele tinha um hábito, um costume de orar. A palavra de Deus diz que ele orava 3 vezes ao dia. Então quer dizer que ele orava de manhã, à tarde e à noite. Amém? E a gente tem que ter esse costume, porque é muito importante a gente orar. Orar sem cessar. Não quer dizer que você vai orar 24 horas por dia. Vai estar orando direto. Mas você tem que ter aquele momento, aquele tempo de orar ao Senhor. Se acordar, orar um pouquinho. De tarde, orar um pouquinho. À noite, orar um pouquinho. Você tem que ter esse hábito, esse costume de sempre orar ao Senhor. Pedir sabedoria, força, que Deus lhe... Orar pela sua família, orar pelos seus filhos, pelo seu esposo que está no trabalho, pedir livramento. A gente tem que estar sempre nesse costume de oração. É claro que tem gente que não tem esse costume de orar. Tem gente que vai orar 2, 3 minutos, se ajoelha e se levanta. Não. Aí fica uma oração meio complicada, né? A gente tem que orar, mesmo se não saber orar. Jesus, me ensina a orar, Espírito Santo me ajuda, coloca a palavra na minha boca, vai orando aos pouquinhos, vai orando, aí você vai aprendendo e tendo um hábito, e vai gostando de orar. Amém? Quero deixar também aqui outro versículo, que se encontra no livro de 1 Timóteo 2, e o verso 8, meus irmãos, fala também em oração. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos, sem ira, nem contendas. O apóstolo Paulo, ele fala também aqui na carta de Timóteo, 1, o 2 e o verso 8. Fala que, quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Então você pode orar em todo lugar da sua vida. Em todo lugar que você tiver, você pode orar. Às vezes a gente tem um hábito de dizer: eu estou aqui no trabalho, mas quando eu chegar em casa eu vou orar. Quando eu chegar na igreja eu vou orar. E às vezes a gente não ora em casa. Às vezes a gente diz que vai para a igreja e não vai, e aí você não orou. Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina que a gente deve orar em qualquer lugar, irmão. A gente deve orar em casa, no trabalho, na escola, dentro do ônibus. Você pode orar ali, fechar seus olhos e orar. Você pode estar em oração de espírito. Em qualquer lugar você pode orar. Você pode fazer isso, orar em todo lugar, sem ira, sem contendas, né? Porque senão Deus não vai ouvir a nossa oração. A gente está orando com ira, com raiva do irmão, sem falar com o irmão. Fica difícil de Jesus ouvir nossa oração, né? Às vezes a gente ora, e muitas vezes a nossa oração não tem resposta diante de Deus. Por quê? Porque diante de nós, alguma coisa está errada na gente. Alguma coisa está faltando na gente, irmão. Às vezes a gente diz: Senhor, eu estou orando e não vejo resposta. O Senhor não fala comigo. Mas às vezes eu e você está errado. Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, ele não está errado não. Se a gente errar, se a gente mentir, se a gente pecar, o defeito está em nós, não em Jesus não. Porque muitas vezes a gente, né, coloca a culpa em fulano, cicrano. Às vezes pode acontecer isso, né? Mas muitas vezes a culpa está em nós, irmão. O erro está em nós. Às vezes tem alguma coisa errada em nós. E às vezes a gente não observa. Por isso que a gente tem que estar numa vida santa, numa vida que agrada a Deus, né? Se a gente dizer coisa com alguém, que alguém não gostou, ficou com raiva, chegue lá, converse com o seu irmão, peça perdão, dê um abraço no seu irmão, aperte a mão dele, olhe para ele,
A gente tem que ser assim, irmão. Ter esse hábito, porque tem gente que não gosta de perdoar ninguém. Tem gente que é difícil, tem gente que sai da igreja, mas aquele irmão da igreja lá, ele não pediu perdão. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que tem um coração duro para perdoar. Mas abra teu coração, irmão. Perdoe, sem mágoa, sem ira. Faça isso, irmão, que Jesus vai ouvir a tua oração. Aonde você estiver, você pode orar. No trabalho, no hospital. Às vezes a pessoa está no hospital ali doente, internado. Você pode estar ali, ó, orando a Deus, pedindo a Deus que dê tudo certo, que essa operação dê certa, que os medicamentos que você está tomando no hospital, corra tudo bem para a tua vida. Você deve fazer isso. Orar sem cessar. Você pode orar em todos os lugares. Então a gente tem que ter esse hábito, irmão, esse hábito de orar, não é? Porque Deus se agrada do crente que ora pela família, que ora pela igreja, que ora pelo seu pastor. Deus se agrada disso, irmão. E a gente tem que ter esse hábito de orar, né? O próprio Jesus Cristo, ele teve uma vida de oração. Jesus subia no monte e orava. Jesus orava muito, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. E a gente tem que ter essa vida de oração. Orar, ler a Bíblia e também jejuar, né? Porque uma vez os discípulos foi expulsar um demônio e não conseguiu expulsar. Porque disse que aquele demônio era muito forte. E aquele demônio não saía de qualquer jeito, não. Tinha que ter uma vida consagrada, uma vida de oração, uma vida de jejum. Porque você, quando jejuma, você está forte espiritualmente. Você está com toda a autoridade do nome de Jesus para expulsar aquele demônio. Você tem a autoridade de chegar lá e expulsar aquele demônio na vida daquela pessoa. Com a autoridade do nome de Jesus. E aquele demônio vai sair daquela vida. Amém? Quero agradecer a Deus por tudo, irmão. Pelas pessoas que estão inscritas nesse canal, que tem dado like, comente. Glorifique a Deus também no comentário, irmão. Porque aqui é a palavra de Deus. Cada comentário, irmão, é para a glória de Deus. Cada glória, cada aleluia. Você também que tem inscrito no canal, quero agradecer a Deus pela tua vida. Que Jesus te abençoe. Que Jesus abençoe a tua família. Te dê força, saúde. Que Jesus abençoe a tua casa, o teu lar. Jesus, ele é grande e é poderoso. E continua orando. Continua buscando que a tua vitória, ela vai vir na parte de Deus sobre a tua vida. Amém?